Vamos ver os últimos capítulos da última unidade. Estou esperando isso aqui. Está gravando, né? Tá? Os últimos capítulos, irmãos, tendo a visão futurista, dispensacionalista, tá? Para não ter confusão. Tem um ponto ali que eu vou comparar um pouco com a visão preterista, para que os irmãos vejam tamanha gravidade da simbologia que há nesse livro, tá? Mas semana passada nós falamos sobre grande tribulação e agora vem o aparecimento do homem do pecado. A visão futurista é que vai haver um mover de Satanás em que ele vai imitar a Deus, criando uma trindade satânica, né? Sendo que o dragão representa Deus, a besta, Cristo, o falso profeta, o Espírito Santo. Aí tem uma correlação que os futuristas fazem, que não está explícito na Bíblia. Isso é uma inferência aí acerca da maneira que eles sistematizaram de compreender as Escrituras, em que vai haver a manifestação do anticristo, o homem da iniquidade, conforme Paulo fala, né? O homem do pecado, um personagem em que ele governaria o mundo. É um personagem que teria poder político, religioso, e aí tem a conclusão de que seria alguém, né, que seria o Messias das diversas religiões, né, o avatar das religiões, das reencarnações, uma manifestação de um ser evoluído, avatar do hinduísmo, mais um Buda da vida e por aí vai, e também seria o Messias cristão, e também seria o Messias judeu, que é o mesmo conceito, que seria o Mahdi do Islã. E aí vem uma série de teorias aí, teoria de conspiração, teoria disso, marca da besta, chip, por aí vai. Aí que a nossa mente conduzir, nós podemos inventar dentro desse padrão. Se você pegar livros futuristas, nem eles entram em consenso na maior parte das coisas, só na maior parte dos detalhes, das coisas sim, dos tópicos grandes sim, mas dos detalhes não. Como vai aparecer, como vai surgir, como é que vai acontecer. Mas, irmão, no mundo está acontecendo aí estão botando chip na mão dos outros aí, para identificar as pessoas, para controlar as pessoas. Irmão, você já tem um chip na sua mão, a Ariana mexe no chip dela todo dia, é viciada nele. Se chama celular. Já te localizam em qualquer lugar. Então, chip na mão, sem chip na mão, não tem esse negócio de chip na mão. A gente fica apavorado, irmão, com certas coisas por causa do sensacionalismo e essas teorias de conspiração, quando na verdade já te localiza em qualquer lugar. Você já tem um GPS na sua mão, do qual você é dependente e faz tudo nele, e você não se livra dele, e estamos filmando nele. Olha a marca da besta aí, tá? A marca da besta aí, a besta e a marca, né? Tá? Então a marca da besta aí, para que os irmãos possam compreender que, se for por causa de controle, essa marca da besta, igual os filmes falam, vai controlar, a pessoa vai saber onde a pessoa está. Bom, nós já temos o celular aí que já tem todos os teus dados, você faz compra no iFood, você tá tudo ali. Teus dados pessoais, tua agenda pessoal, tuas fotos, está tudo ali. Banco, está tudo ali. Então, sem essa sensação. Mas se for na mão, não pode, né? Se for na mão, na testa, não, mas você carregar no bolso, né? Como é que funciona? Então, sem esse sensacionalismo, nós já passamos da idade de ter o sensacionalismo que tinha no passado, quando não se tinha a ciência que tem hoje, né? O conhecimento que tem hoje. No passado existia muita especulação, porque não se tinha acesso ao conhecimento que tem hoje. Você tem consciência que se rastreia de qualquer lugar. Você pede um táxi ali, você consegue ver tua trajetória toda, tu consegue ver se tem engarrafamento, consegue ver tudo no celular. Então, marca da besta, irmão, que vai te controlar, não vai ser da tua mão. Você já tem uma no bolso. Então se hoje eles trouxessem o chip para
ser implantado no seu corpo, não teria problema nenhum. Eu não vejo nada de que você já não tem, ele já nos controla. Sim, mas o meu celular, eu posso descartar ele. Sim. Pode arrancar. Eu ouvi isso ontem também. Pois é. Pode arrancar. Se for maneta, se não tiver as duas mãos e tiver um problema na testa que não pode colocar, uma placa de titânio na testa, tu vai ficar sem marca? Tá? Então, não é por aí. Essa visão futurista, ela fica obsoleta à medida que a ciência e o conhecimento vai sendo acessado. Até porque todo aplicativo que baixa e instala no celular, ele necessariamente, para executar, ele precisa da permissão de entrar no seu celular, ver sua localização e... Sim, pede permissão. Você não dá permissão? Botou a marca da vez. Até porque senão acho que não funciona o aplicativo. Não, você não vai usar o aplicativo. Pastor, a última vez que eu viajei para Santa Catarina, conversando com uma amiga de lá, ela falou que o telefone dela desligado, sem bateria, acabou, o telefone descarregou, desligou, ela botou na bolsa. Ela entrou em uma loja que ela nunca tinha ido antes, comprou no dinheiro naquela loja, não passou CPF nada. Foi para casa. Em casa, ela abriu o Facebook pelo computador. Assim que ela abriu, apareceu a propaganda daquela loja que ela nunca tinha ido, que ela foi com o telefone descarregado e pagou no dinheiro. Pois é. Não, já tem controle da tua vida. Eu acho que... Não se iluda. Eu acho que, não sei se você viveu, eu acho que está com uma exposição agora que é tipo uma vida online. Virtual. Virtual. Você coloca acho que um dado lá, ele mostra. Então já tem controle da tua vida. Você pegou o Uber hoje? Se você pegou o Uber hoje, todo mundo já sabe onde você andou. Aquela televisão Smart, assim que saiu, ela tinha câmera. Um monte de gente foi hackeada na época. Pela câmera que tinha. Na televisão, teve gente que botou no quarto. Aí teve casal tendo relação sexual, a televisão gravando e enviando para alguém que tinha dele. As coisas são complicadas, irmão. Você que não percebe as coisas. Você está esperando vir um chipzinho para sua mão. Você está esperando vir um chip na mão e na testa. Escreverem 666 na sua mão, na sua testa. Assim. Tá. Já é controlado há muito tempo. Compra um carro ali. O governo já sabe que você comprou. E não declara no teu imposto de renda, não. Carro zero. Já se tem controle de tudo. Aqui, as instituições, elas respeitam uma legislação. Pelo menos nós achamos. Respeito. De não invadir a tua privacidade. Mas, como foi mencionado pelo Rafael aqui, você nem isso respeita mais. Mas ainda é proibido. Tá? Ainda é proibido por lei. Então, essa questão, irmão, de anticristo, tá? É muito complicada. Se entende o seguinte: nós temos algo na teologia que é o tipo e o antigo, uma referência, o personagem do passado fazendo uma referência do futuro, que vai aparecer ou que apareceu. Isaac é tipo de Jesus Cristo, o cordeiro, o homem, né, o homem cordeiro que seria sacrificado, né, por amor de Deus. Cristo é o cordeiro homem que seria sacrificado por amor da humanidade. É o processo inverso. O cordeiro que foi utilizado para aspergir o sangue nas portas dos hebreus no Egito. O sangue de Cristo que livra da condenação do pecado. Então, você tem tipo, né, e antigo. Você tem a tipologia bíblica. Se entende que o anticristo, ele teve vários tipos, né, vários arquétipos, né, várias referências. E aqui, antigo Epifânio, ou Epifânios, né, Nero, Napoleão, Hitler e por aí vai. São homens líderes políticos em que eles exerceram crueldade sobre o mundo. Nós vemos ali na Segunda Guerra Mundial, se talvez nós vivêssemos naquele contexto, com certeza a gente ia falar que o Hitler era o anticristo,
com a visão futurista. Por quê? A visão futurista faz separação entre Israel e igreja. Quem já ouviu isso aqui? Que se separa Israel e igreja quando você lê ali Mateus capítulo 23, 24, 25, ou seja, existe distinção. Aí a pessoa fala assim, não, isso aqui é para o povo de Israel, isso aqui não é para a igreja. Então, aí na visão futurista é o quê? No livro de Apocalipse, quem é que vai ser perseguido? Lembra do dragão que persegue a mulher no deserto? Lembra disso aí? Acho que é Apocalipse 12. Então, na visão futurista, quem é perseguido é Israel, perseguido na grande tribulação. Certo? Visão futurista é assim que raciocina. Se nós estivéssemos na época da Segunda Guerra Mundial, nós íamos ver Hitler matando judeus. E nós íamos falar, ele é o anticristo, porque ele não persegue a igreja, ele está perseguindo o judeu. Porque o raciocínio futurista era esse. Aí alguém ia perguntar assim, mas nós ficamos, não fomos arrebatar. E aí entrar em controvérsia. E bom, essas questões desse livro entram sempre. Existem furos e as mais diversas visões que se apresentam, mas muitos furos. Tá? Mais furos, mais erros do que assertivos. Tá? Então, eu sei que a gente ouve nas nossas igrejas a mesma coisa sempre, né? Mas aqui nós estamos esmiuçando o livro dentro do tempo que é possível, o conteúdo do livro, tá? Mas compreender que vai, dentro da teologia bíblica, em todas as visões que hoje existem, hoje permanecem, e o que se fala de anticristo, vai haver um anticristo futuro, sim. Até na visão preterista, vamos dizer assim, que não seja aquela radical, meio parcial, né? Vai haver um anticristo. Todos esses anteriores foram referência do personagem que vai aparecer. Esse personagem que vai aparecer, aí já vem especulação. Como é que vai ser? A gente sabe que é o homem do pecado. Mas como é que vai ser, irmão? Só estando lá para ver. Tá? Sim. Vai ser assim, vai nada. Você vai jogar esse livro fora. Tá? A verdade é essa. Só vai ver como é que vai ser quem estiver lá nessa situação. É o que se entende, tá? Que vai haver um anticristo, né, que vai ser o antigo, né, no caso, os outros foram tipos daquilo que ele seria. Tá? Compreender dessa forma. Então você tem vários tipos, né? O próprio Domiciano, depois Nero morreu, aí veio os 4 imperadores, que na verdade 4 generais, Vespasiano ali se estabeleceu, aí veio Tito e Domiciano, que era o filho mais novo de Vespasiano. Domiciano também foi alguém que perseguiu bastante a igreja. E aí, cuidado com o seu livro. Eu creio que boa parte aqui leu o livro. Eu não vou falar a maioria, porque eu sei que tem gente que nunca lê livro algum. Então, quem lê o livro vai, se você pegar o livro, ele vai dividir em vários tópicos, ele vai falar, vai acontecer assim, vai acontecer assim, mas com pouquíssimas referências bíblicas daquilo que vai acontecer. E quando tem a referência bíblica, principalmente do Antigo Testamento, ele tira o texto do contexto dele. E texto sem contexto é o caos. Tá? Então, compreender dessa forma. Existe uma crença dentro da cristandade que haverá um anticristo, sim. Dos quais os outros que foram anticristos, né, fazem referência no seu caráter, no seu comportamento. Mas esse negócio de marca da besta, esquece isso. Né? Tá? Esquece isso. Isso daí é um código para ser calculado. Lembra da geometria? E tem 6 números e João fala, calcule. Quem tem entendimento, calcule. Ele está falando de algo presente. Ele não está falando, quem tiver entendimento vai calcular. Isso não é para o futuro, é para o destinatário primeiro. Tá? Compreender dessa forma.
Senão você vai ficar aí dando cabeçada e ficando com medo de botar chip na mão e depois não quer ir mais no médico e por aí vai. Tá? Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Lembre-se, você já tem a marca da besta no seu bolso. Você tira foto com ela, você fala nela. Tá? Tira a marca da besta na mão dela. Tá? Já está na mão aí, ó, cuidado. Essa aqui é da maçã mordida. Pois é, então. É a própria tentação de Tá, irmão? Ser lúcido, tá? Lúcido, tá? Naquilo que a Bíblia diz. Se ela não diz, e ela própria não interpreta, um dos princípios de hermenêutica, que nós vamos ver hermenêutica daqui a um tempo, é a Bíblia que interpreta a si mesma. Se ela não diz o que está acontecendo ali, Deuteronômio 29, 29, e você se aquieta. Não fique igual esse pessoal aqui não, tá? Mas, falando daquilo que o pessoal falou, está aqui, tipos do anticristo. E a gente passa para a abertura do selo. Agora vai começar a odisseia, né, dos futuristas. Nós temos a odisseia dos gregos lá com Ulisses, que ele sai ali de Troia, deixou o cavalo lá, se perde na volta para casa, enfrenta um ciclope, enfrenta isso, enfrenta aquilo, e aqui está a nossa. Aqui está a nossa odisseia, né, onde a visão futurista compreende o seguinte: através desses selos, que são decretos, porque isso daí já é consenso, um decreto de um imperador, de um rei, era selado. É o que confirmava a legalidade, era o selo do rei. Então, se entende que aquilo ali são decretos da parte de Deus, né, para que algumas coisas ocorram, determinações da parte de Deus que algumas coisas ocorressem. E ali se divide em 7 selos, 6 selos mais um, e esse um selo dá início a 7 trombetas. Aí vem a Lauriette cantando. Uma porção de besteira, né? Tá? E as igrejas cantam. Tá? Mas é uma porção de besteira, é uma visão futurista, fora de contexto, tá? E de imaginação, coisas que a Bíblia não diz. Tá? Os poderes do céu serão abalados. Se nós formos olhar no Antigo Testamento, tem coisas ditas do Antigo Testamento que falam da mesma forma, e quando aconteceu, você não viu o sol enegrecer, não viu nada daquilo. Aquilo era uma linguagem simbólica acerca de juízo e de terror, de catástrofe, tá? De calamidade. Um dia, se vocês quiserem, a gente estuda mais preterismo a fundo, né, e outras visões. A gente precisa dar continuidade, a essa matéria. Então, o primeiro selo, a visão futurista entende que é o quê? É o capeta, é o anticristo. Então tem um problema já no início. Vamos abrir Apocalipse capítulo 6, irmãos. É o anticristo. Pega ele, mata ele, arrebenta com ele. Capítulo 6. Pastor, depois do cavalo preto é cavalo pardo também? Pardo. A sua tradução é que está fora de esquadro. Tá? Meio esverdeado. Um pardo meio esverdeado. Tá? Diz assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Aí o pessoal fala: é o anticristo. Interessante.
que aqui é um decreto de quem? Do diabo ou de Deus? De Deus. Então, esse cavalo branco, ele representa uma pessoa da parte de Deus ou da parte do diabo? Se o decreto vem da parte de Deus. Tem que tomar cuidado, tá? Isso daqui são juízos, decretos da parte de Deus. Deus decretou algo que ia acontecer, tá? Mas se entende aqui na visão futurista que esse é o anticristo, como se fosse um Jesus disfarçado, porque é branco. Olha só como é que funciona o raciocínio futurista. Porque tem um outro cavalo branco lá na frente que a gente vê que representa o próprio Jesus por causa do rei dos reis da coisa. A gente sabe. Mas esse aqui, a gente atrela logo ao anticristo, porque qual é o nosso raciocínio de eliminação? Se o lá da frente é Jesus, o daqui não pode ser, que na verdade não é. Mas aí, como não é, a gente já diz, é o anticristo. Não, irmão, não é o anticristo. Ele faz parte de um dos 4. São decretos de Deus. Ou seja, Deus ele decreta, a visão preterista é um pouco diferente. Ele decreta algo e alguém que teria uma coroa e sairia para vencer, um poderio, se entende um poderio. Aí a gente já atrela o anticristo, porque nossa visão é futuro. O segundo selo, já vem um cavalo vermelho para tirar a paz da terra. Aí já se entende que é o próprio, se entende que é Deus que está agindo através do cavalo vermelho para tirar a paz da terra, que é o juízo de Deus, na visão futurista. O terceiro selo fala do cavalo preto, que aí fala sobre fome, e racionamento, mas se entende também que o preto é Deus que decretou, na visão futurista também. O quarto selo fala do cavalo amarelo, pardo, na verdade. O seu cavaleiro era a morte, ou seja, vai ter morte adoidado, mas também foi Deus que decretou. Por que o primeiro não é Deus, irmão? Decretou. Por que tem que ser o anticristo? Na verdade são decretos de Deus sobre nós entendemos na visão futurista que é a humanidade. A visão preterista não entende que é a humanidade. A visão preterista entende que era Israel. Era um juízo sobre a nação judaica, que Jesus ele falou acerca da rejeição por parte dos judeus aos profetas enviados por Deus. Ele falou daquela parábola do dono da vinha que deixa, manda os servos, aí os servos são maltratados, quando manda o filho é morto. E quando vier o dono da vinha? Então ele vem, o contexto desses textos vem falando de um juízo acerca de Israel. E essa é a visão preterista. Ou seja, Israel seria punido naquela época. Seria um juízo. Teve fome? Teve. Tito cercou a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Existe relato de uma mulher que matou o próprio filho e comeu. Tá? Isso era abominação. Aqui investigaram aí viram que ela tinha comido o próprio filho. Então, mas aqui tem no quarto selo, no cavalo amarelo, diz que vai ser morta pela fome e por meio de feras da terra. Irmãos, teve um episódio que 3.000 homens foram mortos numa floresta e não pelo exército totalmente. O exército foi ficar nas florestas e foram mortos por várias feras. Morreram 3.000. Tudo nessa revolta judaica. Eu aconselho os irmãos
adquirirem aí, pegarem na internet aí os escritos de Joséfo e ver a guerra romano-judaica. Tá? A maior parte desses fatos aqui aconteceram naquela época. Se vai acontecer de novo, só Deus sabe. Se aquilo lá é uma referência a algo futuro também, só Deus sabe. Só não tenha isso como absolutamente certo. Tá? Absolutamente certo. Para que os irmãos entendam. Aqui quando fala uma medida de trigo por um denário, se eu não me engano, o próprio livro fala, mas a visão preterista remete isso para o primeiro século. Um denário correspondia a um dia de trabalho. Ou seja, o sujeito, para comer pouco, ele tinha que trabalhar o dia inteiro. O racionamento foi enorme. Tá? E assim o romano fazia em todo o povo quando ele combatia, em que ele combatia. Tá? Cercava, mantinha as legiões ali paradas, sendo abastecida, e fez isso com os celtas, esperando o povo que estava sendo cercado sair para a batalha e que ia ser dizimado. Não só de romanos, né? Isso é uma tática de guerra. É uma tática de guerra, mas bastante utilizada pelos romanos. Tá? Compreender isso, tá, irmão? Tudo isso aqui aconteceu. Tudo isso aqui aconteceu. Tá? E aí quando vai para o quinto selo, aí vê as almas daqueles que tinham sido mortos, aí no entendimento futurista, isso aqui é literal. Porque as almas estão clamando, ou se isso aqui é literal, os cavalos também tem que ser. Começa a ver cavalo aí na por que eu... isso aqui eu quero que seja literal. Isso aqui eu não quero que seja. Isso aqui eu quero que seja, isso aqui eu não quero que seja literal. É isso que acontece nas interpretações desse livro, tá, irmão? Tanto da visão futurista, como preterista, como historicista, só idealista que não entra nesse mérito, né? Tá? Que é um livro simbólico, só que aí eu fico escolhendo o que é literal e o que não é literal, e compreendendo da seguinte forma: na visão futurista existe uma cronologia: selo, trombeta, taça. Em outras visões não. Trombeta, selo e taça são tudo a mesma coisa. Só é um reforço. A primeira taça, o primeiro selo, a primeira trombeta são referentes a um mesmo evento. Tá? A segunda, ou seja, mudou a visão. Tem que tomar cuidado, tá, irmão? Mas para compreender, né, o que se tem de entendimento comum, a visão preterista, cavalo branco, militarismo triunfante. Só que eles entendem que foi Vespasiano. E veio vencendo a guerra, Nero morreu, ele voltou e deixou Tito. A guerra, judaico-romano, derramamento de sangue. Fome e escassez. O Império Romano cercou Israel em trincheiras, como Jesus falou que Israel ia ficar em trincheiras. E morte. São os 4 cavaleiros do Apocalipse. Todo mundo, tá? Então, as visões elas mudam. Apesar de se entender tanto no preterismo como no futurismo, isso daqui realmente é um militar triunfante, veio para vencer, veio para governar, tem uma coroa. Só que aqui se entende que foi alguém do passado, e aqui se entende que vai ser um super vilão. Tá? Muito desenho animado. Um super vilão. Isso é complicado. Depois dessa questão de selos, trombetas e taças, e aí manifestação do anticristo, aquela coisa toda, e aí precedendo o milênio, a visão futurista diz que no final da grande tribulação
Jesus vem, aí ocorre a parúzia, a chegada rápida, né? Aí Jesus ele vem sobre as nuvens com a igreja nos ares, e aí eles tem um problema sério aí, que aí, no texto de Mateus diz que ele chama dos 4 cantos do mundo, e aí isso já aconteceu há 7 anos atrás, aí já está muito conflito, né? Então, ele aparece, e aí ele julga as nações. E está em Mateus 25, quando ele fala, que o livro ele fala o seguinte, que aquela passagem de Mateus 25, que Jesus fala que vai apartar as ovelhas para a direita, os porcos para a esquerda, né? Ele fala que acontece nisso, nos julgamentos das nações, e faz uma correlação com o Antigo Testamento. E aí instaura o milênio. Tá? 1000 anos de guerra paz. Aí começa a divagar acerca de certas coisas. A igreja tem seu corpo transformado. O judeu está na terra sendo nação referência para as outras nações. E agora Jesus ele governa com vara de ferro, não deixa mais ninguém pecar, não deixa mais ninguém errar, como se ele pudesse controlar isso, não que Deus não possa por causa do poderio dele, mas dando a natureza pecaminosa que o homem tem. Tá? Então aí começam as questões. Ele vai transformar o corpo de todo mundo, ou só da igreja, ou só dos judeus, ou de todas as nações? Porque nós temos um problema no final do milênio. Nós temos Satanás sendo solto, enganando a muitos. Alguém com um corpo incorruptível pode ser enganado? Pode ser corrompido se o corpo é incorruptível? Nós temos um problema enorme. Por isso que nós temos que ter cuidado com cronologia. É igual você querer pegar os evangelhos e achar que os relatos que estão ali estão de maneira cronológica, como se um fato tivesse acontecido logo depois do outro. E às vezes não. Você tem um fato lá na frente que aconteceu antes de um fato aqui atrás. Está sendo relatado aqui atrás. Tá? Você tem isso. O Evangelho de Marcos é bem propício a isso. Se você for pegar o Evangelho de Marcos, ele começa ali do ministério de João Batista, mas você começa a ver só citação de milagre. Será que está na ordem de ocorrência dos milagres? Ou está na ordem da lembrança de quem está escrevendo? Será que a pessoa escreveu aquele evangelho todo num dia só? E lembrou certinho da ordem que estava colocando? Imagina um livro aí, esse livro aí com 22, né? 22 capítulos. Os irmãos acham que esse livro todo de Apocalipse foi escrito num dia só, na ordem cronológica, certinho? Você faz um TCC na sua faculdade, né? Você faz? Fez tudo num dia só. Olha que maravilha, irmão! Espírito Santo de Deus! Não é assim. Tá? Você volta lá atrás, conserta algo que você escreveu que não está adequado, coloca uma informação posterior lá atrás, mas as da frente você já manteve a mesma. Então a ordem das informações elas são alternadas. Mas a gente fecha os olhos para as coisas quando está falando de coisa de fé. Fé e razão, elas caminham juntas, tá, irmão? Tá? Não é ficar incrédulo, mas fé e razão caminham juntos. Tá? Deus opera além da razão, com certeza. Mas fé e razão caminham juntos. Então, é um princípio da teologia, tá? É um princípio da teologia. Fé e razão caminham juntos. Senão, nós vamos entrar em problema. O sujeito tem epilepsia e nós estamos expulsando o demônio do sujeito, porque nós espiritualizamos tudo. Agora, Deus pode curar a epilepsia? Pode, claro. Você pode chegar ali e falar, sai em nome de Jesus, e Deus fazer com que aquela epilepsia vá embora? Sim, pode acontecer. Claro que pode. Jesus ele pode curar todas as coisas. Tá?
começar a pensar, irmão. Tá? Descartes, que falava penso, logo existo, pai da geometria analítica, ele entendia que Deus existia justamente por esse raciocínio. Porque se você pensa e existe, e você, dentro do seu pensamento, das suas conclusões, você entende que tem um padrão de perfeição, porque você consegue ver que coisas têm erros. Se você consegue ver que coisas têm erros, é porque você tem um padrão de perfeição. Se você tem padrão de perfeição, é porque existe um ser perfeito. E esse só pode ser um. Esse é o Deus dos cristãos. Penso, logo existe. É para pensar, tá? Você pensando, você chega no entendimento que existe um Deus. A não ser que você decida não crer. O ateu é um sujeito que não quer crer. Ele se recusa a crer. Tá? Ele se recusa. Não quero crer. É igual ao mundo que está caindo. Não quero ver, não quero ver, não quero ver, fechar o olho. Tá? É um sujeito que não quer crer. E fica arrumando desculpa e procurando na ciência uma opção de coisa que justifica a decisão dele. Mas na verdade ele não quer crer. Tá? Julgamento das nações, milênio. Aí no final do milênio, o que acontece na visão futurista? A batalha, isso está no texto de Apocalipse, mas a visão futurista entende ali a cronologia. Vem a batalha de Gog e Magog, fazendo referência ao livro de Ezequiel no Antigo Testamento. Se entende ali que é um ajuntamento de muitas pessoas que se voltariam contra Deus. Aí o nosso livro já fala que aí vai ser revelado aquilo que estava oculto no coração do homem, que esses 1000 anos aí não... E aí, pelo que o livro coloca, parece que tem morte no milênio, porque ele fala que vai surgir uma geração nova que não conhece a Deus, não viu Satanás, não sabe o que Satanás fez no passado, e aí vai ser enganado. Aí outro problema, então. Na ressurreição, que aí já aconteceu uma ressurreição, certo? Na ressurreição, nós seremos como os anjos no céu, que não se casam, não se dão casamento. Vai ter procriação? Não. Então, como é que o autor do livro acha que vai surgir uma geração nova? Vai nascer do quê? Do chão, brotar do chão? O sujeito do milênio tem vida eterna, e aí ganha um corpo incorruptível, e aí Satanás não pode enganar. Ou eu posso praticar relação sexual? Bom, como é que funciona? Mas eu, um corpo transformado, Jesus falou que no céu não tem como. Na ressurreição não tem como. Eu fui ressuscitado, não tem como gerar filho. Mas não tem aquela passagem dos anjos? Sim, mas ali foi rebeldia. Mas de qualquer forma tem O certo. entendimento, sim, mas o entendimento ali é que foi rebeldia. Todos sendo ressuscitados, Jesus regendo o mundo com vara de ferro, igual o pessoal futurista fala, com seu cetro, falando menção lá de Judá, e não deixando ninguém mais pecar. Como é que alguém ressurreto ia ter relação com outro se Jesus falou que não? Isso considerando que anjos têm relação, tá? Se não considerar, aí que não dá mesmo. Então nós temos uma série de problemas com esses raciocínios, com essas conclusões. Tá? A melhor maneira, irmão, de utilizar o livro de Apocalipse é segundo a visão idealista. Aí tu usa, é simplesmente igual a pregação temática. Você usa o tema. Tá? Entenda isso. Se for entrar por outro lado, você vai ter um problema. Você vai ter muito questionamento de quem lê, de quem estuda. Não é de quem fecha o olho e só lê Bíblia, irmão.
Tá? Você vai ter questionamento de quem estuda. Como converter um historiador e colocá-lo numa visão futurista? Só milagre de Deus. Só milagre de Deus. Mas se a visão futurista não for correta, Deus não vai fazer esse milagre. Eu conheço o historiador que está na Assembleia de Deus, mas eu não creio que ele entenda dessa forma da visão futurista. Uma coisa, sem querer menosprezar, é o irmão que trabalha assentando tijolo, que é uma profissão nova. Mas nessa profissão, ele não tem conhecimento além daquilo que ele faz. Outra coisa é o sujeito que está na universidade. Tá? Falo muito isso com o Paulinho. Ninguém vai te ouvir se tu falar, nós vai e a gente fomos. Complicado, né? Ninguém vai te ouvir. Se você não demonstrar que você não é nenhum leigo ou ignorante, a pessoa vai desconsiderar o que você está falando. E aí, se você não tiver uma intervenção divina realizando um milagre, perdeu a alma. Perdeu a alma. Tá? É mais sério do que a gente pensa. Os mais jovens conseguem compreender isso bem, porque enfrentam essa situação quase todo dia. Agora, os mais velhos, tá? E na igreja nós temos só jovens? Não. Então respeitemos os mais velhos e as limitações deles, sem menosprezar, tá? Mas compreendendo que não é dessa forma, porque ele não vive a tua realidade. Da mesma forma que se você for viver a realidade dele, você pode se deparar com uma situação que não é bem conforme você pensa e acha. Tá? Multiforme graça de Deus. Tá? Compreender isso. E aí, mas aí vem Jesus, se eu não me engano, com um sopro da boca, alguma coisa, dá fim no diabo, algo desse tipo, dentro da visão. Desceu o fogo do céu e os consumiu. Apocalipse 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. É a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Deu no agir sobrenatural de Deus, eles foram consumidos. Logo após isso, vem o julgamento do grande trono branco. E aí, entenda, dentro da visão futurista, não confunda as coisas. Tribunal de Cristo, que a gente viu numa lição anterior, julgamento das nações e grande trono branco são três juízos diferentes. Não confunda dentro da visão futurista, tá, irmão? Não confunda as coisas. Nesse grande trono branco, os ímpios serão julgados. Tem a questão da segunda ressurreição, todo aquele que não foi inscrito no livro da vida, né, será lançado no lago do fogo e do enxofre. E aí vem os novos céus e as novas terras, fazendo menção num capítulo de Isaías que agora eu não lembro. Tá? Onde virá a nova Jerusalém no céu e as nossas irmãs aqui vão chorar de novo vendo o filme. Certo? Para de ver filme. Pelo amor de Deus, para de ver filme. Podia assistir todo mundo junto. Não, eu ia dormir 10 minutos. Ninguém ia mais ver porque ia roncar. Então, vem a nova Jerusalém. O nosso livro ele vai falar que é algo literal,
ele justifica que é algo literal por dar detalhes de dimensão, essas coisas, não. E dá detalhe que tem as colunas e tem as portas, 12 colunas e 12 portas. Até perguntei aqui no dia, que tem, se eu não me engano, não sei se é coluna ou se é a porta, tem o nome dos 12 apóstolos. Aí eu perguntei qual é o 12º, e Judas traiu Jesus. Tá? 12 tribos de Israel. Bom, quais são as 12? Se tem 13 homens. Porque José é considerado como 2. Só se eu reduzir os 2 de José em José. Lembra? Levi não é considerado para tomar posse da terra? E aí? Quais são as tribos? Isso é uma linguagem simbólica para representar a totalidade do povo de Deus. Isso é um entendimento unânime, tá? Os apóstolos da igreja, os judeus, os filhos de Israel, as tribos de Israel, o povo de Israel. Se compreende dessa forma, tá? Tranquilo, irmão? Sem problema? Vamos fazer exercício? Vamos pegar nosso livro. Esse foi o resumo dos seus capítulos. Se você quiser ler em casa,